Olá, bem-vindos todos para mais um repasso. Repasso, em espanhol, revisão. Sou o professor René Moreira e estou com vocês aqui para a nossa aula número 12. Olha aqui, revisão e avaliação. É o nosso repasso e depois avaliação. Vamos lá, então? Que paisaje maravilhoso esse, não? Estupendo. Então, nós estamos aqui, profe. Aqui estamos, em la ciudad de Panamá, a capital do país que se chama Panamá. Sabiam vocês que a capital do Panamá se chama Cidade do Panamá? Em espanhol, Ciudad de Panamá. E para que estamos aqui? Que venimos a hacer aqui? Isso. Los dias de la semana. Isso sim, vamos a estudar, vamos a saber um pouquinho mais de los dias de la semana. Vamos comigo então, aqui para essa tabela. Vamos iniciar logo com essa tabela. Veja aí o medidor de tempo, ampulheta, né? Los dias de la semana. E aqui nós temos a primeira coluna de la tabla, los dias todo em português. Aqui, então, temos, começando por domingo, finalizando por sábado, porque são estes dois dias, se escreve e se habla quase que como em espanhol, como em português, ¿sí? Não há cambio de, por lo menos, de escrita. Pero de segunda-feira hasta sexta-feira, aí sim, nós temos cambios de escrita e cambio também de pronunciação. Vamos escrever, então, esses nomes, pessoal? Sim, prof. Vamos lá. Segunda-feira, nós aprendemos naquele texto, daquele dia, que segunda-feira falamos assim, lunes. Olha aí que legal, né? Terça-feira, como se diz? Terça-feira, muito bem. Martes, martes. Olha aí como é que se fala. Quarta-feira é um nome muito bonito, pelo menos eu acho. Miércoles, tem um acento no E, miércoles, ok? Quinta-feira, que é justamente hoje, no espanhol falamos assim, ó, jueves. O J, olha o som do J e do V, pessoal. Olha não, escutem, né? O som tem que ser escutado, né? Jueves. E amanhã, que é sexta-feira, viernes. Olha aí que interessante, né? Você diz, professor, tudo aí no plural. Os dias de segunda a sexta no espanhol, todos terminam em S. Mas quando eu vou dizer assim, por exemplo, a quarta-feira no espanhol, el miércoles. Outra coisa, os dias da semana de segunda até sexta, aliás, todos os dias são do gênero masculino. El domingo, e vocês sabem, né? Que é essa palavrinha aqui, el, nós estudamos isso, né? Significa o nosso artigo o. O domingo, no espanhol, el domingo. El lunes, el martes. Tudo pertence ao gênero masculino. E se eu quiser dizer assim, todas as segundas-feiras eu tenho aula de espanhol. Aí eu digo todos los, automaticamente esse el vai virar los, que em português é o nosso os, não é isso? Todos los lunes tenho classe de espanhol. Ok, pessoal? Ficou claro? Vamos a partir, só um momentinho aqui, ainda voltando aqui, lembrando que os dias da semana fazem referência aos astros, né? Todos eles, mas com particularidades, de segunda até sexta-feira, porque depois nós tivemos uma cristianização, tanto no sábado como no domingo, né? Mas tudo bem, o que vocês têm que saber hoje é reconhecer os dias da semana e saber como escrevê-los, ok? E saindo agora um pouco dos dias da semana, nós vamos aprender agora sobre as horas. Foi legal, né? Estudar sobre as horas? Pois muito bem. Aqui eu trago de volta para vocês esse assunto pertinente, las horas. Como é que a gente fala? Quais são as peculiaridades de estudar as horas na língua espanhola? É o que eu quero apresentar para vocês agora. Vamos lá comigo. Algumas curiosidades acerca de las horas. E aí, olha aí o emoji. Tá com dúvida, né? Coçando aí a testa, a cabeça, cheio de dúvida o emoji. Mas tudo bem, emoji. Nós vamos tirar essas dúvidas agora mesmo.
se é que persiste alguma dúvida ainda nos nossos alunos, porque são muito espertos, intelectuais e estudiosos, claro, todos, né? Mas vamos aqui. A primeira curiosidade. Las horas requieren el artículo la e las antes de mencioná-las. Quer dizer, se alguém pergunta que horas são para nós, na língua espanhola, quando nós vamos responder, nós temos que colocar o lá, no caso, se for 1 hora, porque 1 hora é singular, não é isso? Ou então, o artigo no plural, las, que vai servir de 2 horas em diante, porque a partir de 2 horas é plural, né? Então, por exemplo, alguém pergunta, que hora é? Aí eu digo, é 1 hora. Aí no espanhol, es la una. Que hora é? São las 4, ok? Vamos para a segunda curiosidade. Com la hora cerrada se dice em punto. Em punto, quase igual ao português, né? Em ponto. Que horas são? 10 horas em ponto. 10 horas em ponto. No espanhol, são las 10 em ponto. Professor, é necessário falar em ponto? Não, não é necessário, só se quiser. Cerrada significa que a hora está fechada, não tem, né? O ponteiro está lá em cima da hora mesmo. Vamos para mais uma curiosidade. Los minutos que van de 1 a 30 se dice la hora y los minutos. Tem que utilizar lá de, na língua portuguesa, o Y, né? Temos que fazer uso dele. Então, quando eu digo 2 horas e 20 minutos, veja, os minutos têm que estar compreendidos entre 1 e 30. Né? 2 horas e 20 minutos são las 12 e o Y aqui, né? São las 12 e 20, são las 12 e 30 e meia. Mais uma curiosidade aqui, los 15 minutos que passam ou restam se dice também quarto. E aí eu expliquei muito bem naquele dia, não foi, pessoal? O que é 1/4? 1/4 de 1 hora, vamos imaginar aqui a laranja, parte a laranja no meio, temos 2 pedaços. Mas eu parto mais uma vez, eu tenho 4 pedaços. Cada pedacinho da laranja é 1/4 da laranja. Nós temos 60 minutos. Qual é a metade de 60 minutos? 30. Qual é a metade de 30? 15. Então, 15 é o quê de 60 minutos? 1/4, né? 15 é 1/4. Desculpa. Deixa eu apagar tudo aqui. 1/4. 15 minutos de 60, ok? Então, esses 15 minutos, que no espanhol nós falamos 15, ele também pode ser dito quarto. Mas não é para dizer 1/4, professor? Não, quando eu digo quarto, já sei que são 15 minutos, né? Ou os que passam ou que estão necessitando chegar para a hora seguinte. Vamos ver aqui o próximo. Al llegar a los 30 minutos se dice também média. No português também, né? Falamos meia, né? 3 horas, são 3:30. São las 3:30. São las 3:30. Você usa o que quiser. Los minutos que passam depois de los 30 se dice la hora siguiente menos lo que resta, ok? Então, digamos que faltam 10 minutos para as 10 horas. Resposta. Na verdade, se faltam 10 minutos para as 10 horas, então são 9 horas e 50 minutos, não é verdade, pessoal? Olha aí, 9 horas e 50 minutos aqui no Brasil. Que horas são? Faltam 10 para as 10. No espanhol, que hora é? São las 10 menos 10. Eu digo a hora que falta e depois utilizo o menos e coloco a quantidade de minutos que faltam para chegar lá. São las 10 menos 10. Agora, se são 9h45, pessoal, 9h45. Vamos esquecer esse zero aqui. 9h45. São las 10 menos 15. Ou então, são las 10 menos quarto, porque está faltando 1/4 aqui, né, de 1 hora para chegar às 10 horas. Compreenderam? Mais uma curiosidade. Se pueden emplear las expresiones de la mañana, de la tarde y de la noche. Son las 10 de la mañana, son las 10 de la noche, de la tarde no, de la noche. São las 3 de la tarde, certo? São las 3 de la madrugada, ainda tem essa expressão, de la madrugada também. Mas o de la madrugada também podemos dizer também de la mañana.
E por fim, às 12 horas, ou seja, quando o sol estiver no meio do céu, a gente pode dizer 12 horas, sem problema. Mas também podemos dizer o quê? Mediodía, é meio-dia. E se chegar meia-noite, podemos dizer como? Medianoche, ok? Olha os relógios que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver aqui rapidinho. Olha esse ponteiro aqui. La una en punto, es la una en punto. Esse aqui, la una y media. Esse outro, la una y 15. Não tem 15 minutos ali? Um quarto de uma hora, né? Eu não vou falar todos, tá bom, pessoal? Que aqui é só uma revisão. Olha esse. Las 6 menos 10 são las 6 menos 10, ou seja, são 5 horas e 50 minutos. Faltam 10 minutos para chegar às 6 horas. Las 6 menos 10. E o último aqui, las 4 menos 20. A mesma coisa do anterior. Faltam 20 minutos para as 4 horas, ou seja, são 3h40, certo? Aqui nós temos, pessoal, nós temos aqui várias horas. Vamos ver aqui de novo. É um segmento ali do relógio, tá certo? Dos relógios. Só que as horas aqui eu já trouxe todas aqui traçadas para vocês. Vamos ver aqui alguns casos. A primeira, veja, 1 hora e 5 minutos. Es la 1:05, não é? O Y, ou no espanhol, como se diz, la Y, ela serve para dizer que está aumentando ali, que tem minutos a mais, né? Es la 1:05. Depois temos 2 horas e 10 minutos. São las 2:10, são las 2:10, ok? E aí a gente não vai ver tudo, porque são muitos. Alguns, né? Vimos esse aqui o primeiro, o segundo, olha o terceiro aí. Né? São las 5:25, e aí se vai, tá bom? São las 6:30, olha aqui, são las 9:45, né? Então, são las 9:45, podemos dizer, são las 10 menos quarto. Olha aqui os dois últimos, o 12 e meia-noite, né? Que é o meio-dia e meia-noite, aquilo que eu falei para vocês no relógio. Es mediodía, es medianoche, ok? E aí é uma revisão, né? Não podemos ir tintim por tintim, mas simplesmente relembrando. Vamos partir para mais um assunto que nós estudamos nessa unidade. Olha que lindo, né, pessoal? Olha aqui, que praia, que paisagem. Olha aqui, lindo, né? Que lugar é esse, professor? Acapulco, México. É uma das cidades do México, Acapulco. Em espanhol se diz Acapulco, certo? O que nós vamos fazer aqui, professor? Isso aqui, ó. El pretérito imperfecto. Verbos regulares e irregulares. Vamos lá comigo? Começamos aqui com esse exemplo, né? De uma boliviana tocando aí a sua sanfona. Algunas bolivianas tenían y todavía tienen la costumbre de tocar la sanfona. Tenían. É o que no português? O nosso tinham. Algumas bolivianas tinham o costume, né? Então, veja que aí está no passado. É um passado contínuo, pessoal. Pretérito imperfeito é um passado que dá uma ideia da continuidade, diferente de outros passados na língua espanhola, ok? Vamos adiante comigo aqui. Eu trouxe para vocês o verbo cocinar, tejer, receber. Todos três são verbos regulares, ok? Como é que nós reconhecemos um verbo regular? Pela raiz, não tem alteração. Olha, cocin é a raiz do verbo cocinar. Tirei a terminação do verbo AR, o que sobrar é raiz. E aí, para os verbos da primeira conjugação AR, ok? Nós fazemos o pretérito imperfeito com as desinências aba, abas, e aí se vai. Yo cocinaba, tu cocinabas, ellos cocinaban. E se o verbo for da segunda, professor, da segunda conjugação, como é o caso do verbo tejer, ou da terceira conjugação, como é o caso do verbo receber, aí esses dois verbos são legais. Essas duas terminações são legais, eu vou dizer o motivo. Porque as desinências não variam, são as mesmas. Enquanto que para AR, a desinência é aba, né? Para ER, os verbos terminados em ER e R, as desinências, vejam, ia,
ia, ias, ias. E aí segue até embaixo, ok? No português também. Pegue o verbo vender. Eu vendia no pretérito imperfeito. Só que nós não utilizamos o acento. Pegue o verbo partir. Eu partia. Percebem que é a mesma coisa? Só que no espanhol tem o acento no i, e quando chega na terceira pessoa do plural, ellos, a gente escreve com um N final, e não um M, como é o caso do português. Vamos pegar o verbo tejer, que é tecer. Tecer é um tecido, né? Eu tejia, tu tejias, ele tejia, nós outros tejíamos, e aí por diante. E o verbo receber, que no espanhol é recibir. Eu recebia, tu recebias, nós outros recebíamos, e aí por diante. Ficou certo aí? Todo mundo entendeu? Creio que sim. Tem aqui mais alguns exemplos. Outros verbos regulares também seguem estes modelos, como é o caso do verbo hablar, trabalhar, os dois aí da primeira conjugação, né? Aquele que termina em aba. Aprender, correr, esses dois são da segunda conjugação, que fazem a desinência da mesma forma como aburrir, compartir, que são verbos da terceira conjugação. E a desinência dele é aquela que começa com ia e o acento. Ok, pessoal? Né? Mas tem mais ainda. El pretérito imperfecto de indicativo, verbos irregulares. Solamente estes três verbos irregulares têm conjugação diferenciada. Professor, quais são esses três verbos? Quais são? Somente esses três. Por quê? Verbos, vejam, escutem bem o que eu tenho para dizer. Verbos irregulares, que já são conhecidos como verbos irregulares na língua espanhola, eles fazem a mesma conjugação dos verbos regulares. Não tem problema. Pelo menos no pretérito imperfeito não tem problema. Mas nós temos somente três verbos, que é o verbo ser. Aí eu vou responder agora a pergunta. Que verbos são esses? O ser, o ver e o ir, que é o verbo ser, o verbo ver e o verbo ir. Esses três, a conjugação é especial, somente. E todos os outros, que são considerados na língua espanhola como verbos irregulares, eles fazem a conjugação do pretérito imperfeito de indicativo da mesma forma que os verbos regulares. Tá certo? Então, vamos conhecer melhor aqui esses três, vamos relembrá-los. Vamos começar com o verbo ser. E olha aí como ele é diferente. Digam-me, onde nós encontramos aqui a raiz desse verbo? Se nós tirarmos R, vai sobrar apenas o S. O S aparece aqui? O S aparece aqui? Nunca! Se o S não aparece, então já é irregular. Ele é feito dessa forma. Eu era, tu eras, ele era, éramos, erais, eram. E é igual ao português, né? Só muda isso aqui, não é isso? Igual ao português. Na pronúncia E, fechado, ok? O verbo ber. O verbo ber, professor, tá legal, tá aqui o V está presente, que está lá na raiz, ok. Só que todos os verbos da segunda conjugação, vamos pegar aqui o verbo vender, vender. Eu vou colocar aqui bem grande a terminação do verbo, tá bom? Quando eu pego o verbo vender, eu, ben, cadê esse aqui? Ele não aparece, Eu bendia, aqui já é a terminação do verbo. Aqui a raiz, ok? Até o D, e ali a terminação, a desinência. Aí você, quer dizer, essa letra E aqui, ela não entrou, vocês percebem? Não entrou de forma alguma aqui na flexão verbal. Mas para o verbo ber, o E, ele entra, vocês percebem? Ele está aqui, Então, ele tem uma conjugação especial, por isso que ele faz parte aqui dos três verbos irregulares. Então, como é que eu digo eu via na língua espanhola? Eu veía, tu veías. Nós víamos, nosotros veíamos, eles veíam. E não vão dizer assim, véia ou vé. Não tem véia aqui, pelo amor de Deus. Veía, o V tem som de B. E o verbo ir, nem raiz tem. No português, eu ia, tu ias. No espanhol, tem a presença do B. Olha que interessante. Eu iba, tu ibas, iba, íbamos, ibas, ibam. É assim que se fala. Aqui, pessoal, está a explicação de cada um deles, né?
O ser totalmente irregular. A raiz nunca aparece. O ber, ele faz uso do é para a conjugação verbal antes das desinências. E o verbo ir, ele tem o acréscimo, que eu não sei de onde veio, dessa letra B, tá? Nas flexões verbais. Perceberam? Bem interessante, né? Mas eu creio que, como vocês estudaram bastante para a avaliação de hoje, isso aqui, olha, foi moleza para vocês. Finalizamos aqui a nossa revisão.